paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E o tema do nosso devocional hoje é sobre tempestade. Vamos meditar sobre esse tema dentro da palavra de Deus. Vamos juntos meditar sobre esse tema na palavra do Senhor. Vamos meditar em 1 Reis, capítulo 18, que fala acerca do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, fala acerca do profeta Elias que teve vontade de fugir para longe quando se sentiu sozinho e quando também estava sendo ameaçado por Jezabel, que ameaçou matá-lo, em 1 Reis, capítulo 18. E nesse texto bíblico fala que Elias ele havia acabado de desafiar os profetas de Baal e os profetas, os seguidores da deusa Aserá. E Deus havia respondido com fogo o clamor de Elias, e os profetas de Baal foram mortos à espada naquele dia. Deus enviou fogo do céu, consumindo a água, até a água que estava no sacrifício. Foi consumido o holocausto, todo o sacrifício, e até a água foi consumida. Deus enviou a resposta de fogo, mostrando a todos o seu grande poder. E foram mortos naquele dia os profetas de Baal. E a rainha Jezabel, quando soube do que aconteceu, ela ficou enfurecida, ameaçando ao profeta Elias de morte. E naquele momento, o profeta Elias ele teve medo das ameaças de Jezabel. E se sentindo sozinho, desamparado, ele fugiu porque ele sentiu o desejo de morrer. Sentiu o desejo de morrer e falou para o Senhor que ele se encontrava sozinho. Os outros que serviam ao Senhor já haviam sido mortos e só ele havia restado. E naquele momento, o profeta Elias ele estava vivendo uma tempestade. Estava passando por um momento difícil, se sentindo abandonado, com medo e sem esperança. Foi um momento de aflição na vida do profeta. Mas foi nesse momento que o profeta Elias ele foi fortalecido por Deus. Em meio a essa tempestade, em meio ao medo que ele sentia, ao desamparo, ele foi alimentado pelo Senhor. O Senhor enviou alimentos ao profeta, diz a palavra de Deus. Ele foi alimentado porque Deus havia falado com ele que o caminho ainda era longo. E Elias, depois de ser alimentado, ele se levantou dali e foi para o deserto. E no deserto, depois do deserto, a palavra de Deus diz que Deus falou com o profeta Elias. Falou com ele que havia se escondido em uma caverna porque estava querendo fugir de Jezabel
e também estava querendo desistir diante do que ele estava passando. O profeta queria desistir. Ele chegou a pedir até a morte, mas o Senhor falou com ele que o seu lugar não era ali. Deus chamou Elias para fora daquela caverna. Deus chamou Elias para fora e disse a ele que longa era a sua jornada e que muito Deus ainda teria que fazer por intermédio de Elias, porque Jeú teria que ser ainda ungido como rei. Deus tinha ainda uma grande missão para o seu servo Elias, e o Senhor também falou com ele que ainda restava um povo que não havia se curvado diante de Baal. Mas Elias estava com medo, Elias estava se sentindo cansado, se sentindo desamparado, se sentindo só naquele momento. Mas foi naquele momento que se sentiu só, que se escondeu em uma caverna, não querendo mais sair daquele lugar, querendo desistir de tudo. Foi naquele momento que Deus se dirigiu a ele, o chamando para fora daquela caverna e falando com ele acerca da missão que ainda tinha para realizar por seu intermédio. Também podemos falar de tempestade quando citamos sobre a tempestade que viveram os discípulos do Senhor. Mesmo o Senhor Jesus estando com eles no barco, mas Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos estavam em meio a uma grande tempestade, pensando que iriam perecer, pensando que iriam se afundar, porque o barco já estava enchendo de água. E o Senhor Jesus estava ali. A reação dos discípulos foi reação de pavor, foi uma reação de medo. Sentiram medo de perecer. Mas Jesus estava com eles no barco, e a reação deles também, o pensamento dos discípulos foi como se Jesus não se importasse com eles, como se Jesus não se importasse com eles e estivesse os deixando ali naquela situação em que estavam quase perecendo. Eles estavam disseram ao Senhor quando despertaram, disseram ao Senhor Jesus que eles estavam quase perecendo, enquanto o Senhor Jesus estava ali dormindo. Mas o Senhor Jesus, quando ele foi acordado pelos discípulos, ele ordenou e tudo se acalmou, tudo se aquietou. Houve bonança quando o Senhor Jesus ordenou, acalmou aquela tempestade, o mar se acalmou, o vento se acalmou. E muitas vezes passamos por situações parecidas pela situação que passaram os discípulos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está conosco, mas mesmo assim nós tememos. Sabemos que o Senhor Jesus está ao nosso lado, mas mesmo assim sentimos medo. Quando vem a tempestade, a sensação que temos é como se estivéssemos sozinhos. É como se o Senhor Jesus não estivesse conosco. É como se o Senhor Jesus estivesse nos deixando quase perecer. Os discípulos tiveram uma sensação como se Jesus não estivesse se importando com eles em meio àquela grande tormenta,
Em meio àquela grande tempestade, o barco enchendo, o vento soprando contrário, eles tentando remar, mas não conseguiam, era forte demais a tempestade. E a sensação dos discípulos do Senhor, quando o viram dormindo e o despertaram, foi como se o Senhor Jesus os estivesse abandonado, como se o Senhor Jesus não estivesse se importando em vê-los quase perecendo. E eles falaram com o Senhor que se ele não se importava, que eles estavam quase perecendo. O Senhor Jesus, quando foi despertado, ele ordenou e tudo se acalmou, e os seus discípulos ficaram espantados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles, em meio àquela tempestade, eles se esqueceram de algo muito importante. Jesus estava presente com eles no barco. Eles não estavam só. Mas quando veio a tempestade, eles sentiram o medo que impediu que eles entendessem que Jesus estando ali, eles não estavam em perigo, eles não iriam perecer. Por mais forte que fosse aquela tempestade, o Senhor Jesus não os deixaria perecer. Mas nós, seres humanos, nós agimos dessa forma, mesmo sabendo que o Senhor Jesus está conosco, mesmo sabendo que Jesus tem falado que está do nosso lado, que está no controle de tudo, que está agindo por nós, que nos dará vitória. Mas quando vem a tempestade, que significa a luta, nós tememos, já nos esquecemos do que o Senhor Jesus nos falou. Em meio à tempestade, acabamos esquecendo que o Senhor Jesus disse para nós que Ele está agindo, que Ele já está trabalhando para nos dar vitória. Quando vem a tempestade, nos esquecemos que quando o Senhor Jesus está conosco, por maior que seja a tempestade, a vitória é certa. O Senhor nos protegerá, nos guardará em meio à tempestade e não nos deixará perecer. Os discípulos estavam cientes da presença de Jesus ali. Eles sabiam que Jesus estava no barco com eles. Mas a tempestade fez os discípulos pensar, quando em meio àquela tempestade, remando, tentando continuar ali, mas estava difícil. O vento soprava contrário. E eles eram lançados de um lado para o outro, o barco que estavam era lançado de um lado para o outro. E o barco começou a encher-se de água. E eles, naquele momento, se esqueceram da presença do Senhor, que o Senhor Jesus estando ali não precisavam temer. Eles, apavorados, chamaram o Senhor Jesus, o despertaram, dizendo se ele não estava percebendo que eles estavam quase se afundando, perecendo. E o Senhor Jesus acordou, ele despertou e ordenou ao mar, ordenou ao vento, e tudo se acalmou e houve bonança. Glórias a Deus. Mas é no momento da tempestade, é isso que o Senhor está nos dizendo. É no momento da tempestade que nós, muitas vezes, esquecemos que Jesus está no controle de tudo e que Ele tem poder, que Ele não nos deixará perecer. Jesus estando presente, tudo muda com a presença de Jesus. E nós, em meio à tempestade, nos esquecemos que com a presença do Senhor Jesus tudo muda.
A palavra de Deus diz que os discípulos, quando eles viram tudo se acalmar, eles entenderam que o Senhor Jesus, estando no barco, eles não precisavam ter medo, mas começaram a questionar, a falar acerca do que havia acontecido. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem poder para ordenar e o vento e o mar se acalmar? Eles não entendiam que Jesus é aquele que está no controle de tudo. O Senhor Jesus, ele tem poder, tem autoridade sobre todas as coisas. Que lição nós tiramos do que aconteceu com os discípulos que estavam em meio a uma tempestade? Que lição podemos tirar também de Elias? Falamos sobre Elias, o profeta Elias, que temendo as ameaças de Jezabel, ele se sentiu desamparado, se sentiu só, e ele tentou escapar, ele tentou fugir. E Elias chegou a um ponto que ele até pediu a morte, dizendo que estava sozinho, não restavam homens de Deus que antes estavam com eles, profetas do Senhor, que serviam ao mesmo Deus que ele servia. Só havia restado ele estava só e sendo ameaçado de morte. Mas o Senhor falou com ele que ainda restava um povo que não havia se curvado diante de Baal. Mas Elias, naquela situação, ele se encontrava desanimado, se sentindo só, desamparado. Ele foi alimentado, Deus o alimentou, porque Elias tinha uma grande jornada, ele tinha que prosseguir. E ele, a palavra de Deus diz que ele foi para o deserto. Deserto que é lugar de provação, lugar de dificuldade, lugar árido, lugar de sol escaldante, mas Elias foi para o deserto. E após estar no deserto, Elias saiu dali e se escondeu em uma caverna. Foi ali que Deus falou com seu servo, o profeta Elias. Deus o preparou para uma grande missão que ele ainda tinha que cumprir. Não tinha ainda acabado o seu tempo não tinha terminado. Deus tinha algo a fazer por seu intermédio. E o que tiramos acerca da reflexão, a lição que tiramos acerca também dos discípulos, que quando veio a tempestade, eles pensaram que iriam perecer, faltou a fé. A reação dos discípulos foi reação de pavor, se esquecendo que não estavam só. A presença do Senhor estava no barco com eles, mas em meio à tempestade se esqueceram disso. E o Senhor Jesus, quando ele ordenou e tudo acalmou, eles ficaram espantados. E o Senhor Jesus mostrou para eles que ele tem o domínio sobre tudo, o domínio sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E os discípulos até então não haviam entendido que o Senhor está no domínio de todas as coisas. E essa mensagem, a lição para as nossas vidas, é para nós, mesmo em meio à tempestade, em meio a lutas e dificuldades que enfrentamos, para nós não nos esquecermos que mesmo em meio à tempestade, o Senhor Jesus, ele está conosco. Mesmo o vento soprando contrário, Jesus está conosco.
Mesmo quase perecendo, quase se afundando, como estavam os discípulos, Jesus está conosco. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas está do nosso lado, está no controle de tudo, mesmo que tudo já tenha fugido do nosso controle, mas não fugiu do controle de Jesus. Mesmo que a situação tenha fugido do seu controle, mas essa situação não fugiu do controle daquele que tem todo o poder, aquele que ordena e a tempestade se acalma, aquele que ordena e tudo se acalma e faz-se bonança. O Senhor, Ele quer que nós possamos entender que o homem pode perder o controle da situação, porque nós somos limitados. Mas Deus não perde o controle da situação. Quando nós perdemos o controle da situação, olhamos para a situação e pensamos, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. É nessa hora que o Senhor diz, eu estou no controle de tudo. Estou no controle dessa situação e vou te dar vitória. Eu vou fazer acalmar essa tempestade na qual você está. Eu vou fazer com que haja calma, com que haja bonança. Acalma o seu coração. Confia no Senhor. É isso que o Senhor quer que nós possamos entender, que não estamos só, ainda que tenhamos perdido o controle da situação, mas aquele que está no controle de tudo está nos dizendo, eu estou no controle de tudo, eu vou acalmar essa tempestade. Acalma o seu coração, porque eu vou mudar essa situação na qual você está, essa situação difícil pela qual está passando, eu vou mudar. Os discípulos não tinham entendido. Em meio à tempestade veio medo, em meio à tempestade pensaram que iam perecer, que o barco ia se afundar. Em meio à tempestade nós pensamos que não tem mais jeito, pensamos que vamos perecer, pensamos que tudo está perdido, mas o Senhor está dizendo, acalma o seu coração, se aquieta, eu estou no controle de tudo, eu vou acalmar essa tempestade. Quando o Senhor Jesus também, em outro texto bíblico, fala também de quando o Senhor Jesus disse aos discípulos para que entrassem no barco e passassem para o outro lado. E eles assim fizeram. E diz a palavra do Senhor que estavam no barco, veio também a tempestade no meio da noite. O Senhor Jesus, ele veio sobre as águas, estava indo ao encontro do Senhor Jesus. E os discípulos pensaram que eram um fantasma. Quando eles viram algo se aproximando, eles não entenderam, não sabiam que era Jesus. Eles começaram a gritar apavorados, pensando que era um fantasma que estava se aproximando. E Pedro, ele falou, quando o Senhor Jesus disse que era ele, Pedro questionou a Jesus, dizendo, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse para Pedro que fosse ao seu encontro. E Pedro, então, quando Pedro saiu, ele começou a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro começou a andar. Quando ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Mas naquele momento, aquele momento, começou novamente a tempestade. E Pedro, que havia começado a andar,
Ele começou a se afundar porque ele sentiu medo naquele momento. Ele sentiu medo pensando que fosse perecer. Foi quando o Senhor Jesus o segurou, entrou no barco e a tempestade se acalmou. Pedro não estava sozinho. Ele questionou ao Senhor Jesus se era ele, para que ele permitisse que ele fosse ao seu encontro. E quando ele começou a caminhar, Pedro, devido à tempestade, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a se afundar. O Senhor, por meio dessa palavra, ele também está nos dizendo que nós não estamos só. Ele está conosco. Ele quer que nós possamos crer no que ele está dizendo, que não estamos sozinhos em meio a essa tempestade. Você não está sozinho em meio a essa tempestade. Jesus está aí com você. Talvez você está agora dizendo, mas tem sido grande a luta, grande tem sido a tribulação. Parece que estou sozinho em meio a essa situação de lutas, problemas, dificuldades, mas o Senhor está dizendo, você não está só, eu estou contigo. O Senhor Jesus está aí contigo. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Jesus está aí com você. Jesus está aí do seu lado. Você não está sozinho em meio a essa luta, em meio a essa tribulação. Jesus está aí contigo. A tempestade faz o ser humano se esquecer que o Senhor Jesus está do seu lado. A tempestade e as dificuldades que são as tempestades, os problemas, faz o ser humano pensar que está só e que irá perecer. Porque quando vem a tempestade, que são os problemas, nós olhamos e só vemos problemas de todos os lados, nos dificultando a prosseguir e também a enxergarmos e entendermos que o Senhor Jesus está conosco em meio a essa tempestade. A tempestade nos impede de enxergarmos além, enxergarmos e entendermos que Jesus está conosco e que Ele irá acalmar a tempestade, que Ele irá fazer com que haja bonança, que Ele não nos deixará perecer. Aquela tempestade impediu os discípulos de entender que Jesus estando com eles no barco, eles não estavam só e Jesus não os deixaria perecer. A tempestade que veio quando Pedro começou a andar sobre as águas o fez temer, o fez pensar que ele ia perecer e ele começou a se afundar. Foi a tempestade que fez Pedro pensar que ele iria se afundar. Fez Pedro se esquecer que ele estava indo ao encontro daquele que tem todo o poder. Não era o encontro de alguém comum que Pedro estava indo. Ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas quando veio a tempestade, naquele momento, Pedro só temeu pensando que iria perecer. Ele temeu pensando que iria afundar. E naquele momento que ele sentiu medo, ele começou a se afundar. Mas o Senhor Jesus estendeu a mão, segurou em Pedro, não o deixando afundar. Glórias a Deus.
e mostrou para ele que com ele estava seguro, com ele estava em segurança. Para encerrarmos a nossa meditação com a fala de Jesus na primeira tempestade que estavam todos os discípulos no barco, percebemos que o Senhor Jesus, ele entendeu a situação, a atitude, a forma de agir dos discípulos que sentiram medo, pensando que estavam sozinhos. Ele entendeu a reação deles em meio à tempestade. O Senhor Jesus entendeu que os discípulos, ali naquele momento, eles se sentiram se sentiram sozinhos, se sentiram que não tinha quem os ajudasse. Eles pensaram que mesmo o Senhor Jesus estando ali, eles poderiam vir a perecer. Mas o Senhor Jesus quis mostrar aos seus discípulos e também a nós, para tirarmos isso como lição para a nossa vida. Jesus está no barco, não precisamos temer. Jesus está conosco, não precisamos ter medo. Em nenhuma das duas tempestades, a tempestade em que acordaram, despertaram Jesus, pensando que iriam perecer, e na tempestade também em que Pedro estava caminhando por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Os discípulos estavam em desobediência, eles não desobedeceram. Eles estavam cumprindo o que o Senhor havia dito. Eles entraram no barco, estavam remando para chegar ao lugar onde o Senhor Jesus havia falado para eles. Pedro também não desobedeceu. Ele só começou a caminhar sobre as águas para ir ao encontro do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus permitiu que ele fosse ao seu encontro. Nenhum deles haviam desobedecido. E quantas vezes somos pegos de surpresa por uma tempestade? Os discípulos foram pegos de surpresa também. Eles não imaginaram, mesmo estando no mar, eles eram pescadores, acostumados a estar no mar, acostumados com muitas tempestades que já haviam vivenciado no mar, porque a vida deles era estar no mar. Eram pescadores experientes, já tinham vivido tempestades no mar, mas não como aquela que estavam vivendo. Eles foram pegos de surpresa por aquela tempestade e se esqueceram que quando Jesus está presente, não é preciso temer. E nós, muitas vezes, em meio à tempestade, agimos da mesma forma, pensando que iremos perecer. A tempestade que vem sobre as nossas vidas não vem para nos parar, mas sim para nos fazer prosseguirmos, continuarmos, e para que possamos ver o agir, o trabalhar de Deus em nossas vidas. A tempestade vivida pelos discípulos e também por Pedro foi para que aumentasse a fé dos discípulos, a fé de Pedro, foi para que eles prosseguissem e a partir daquele momento tiveram uma experiência, aprenderam que quando o Senhor Jesus
está no barco. É Ele que está no controle de tudo. Ele dá livramento, Ele acalma a tempestade e não nos deixa perecer. E também que o nosso foco tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar depositada no Senhor. Não é porque veio a tempestade ali que o Senhor Jesus havia se esquecido deles ou os abandonado. Jesus não havia se esquecido nem abandonado seus discípulos. Aquela tempestade era uma experiência que o Senhor estava permitindo que eles passassem. Eles ficaram espantados, homens acostumados no mar, mas aquela tempestade os deixou com medo. Mas foi uma experiência para que pudesse aprender a confiar mais no Senhor, a ter fé, a entender que a presença de Jesus, com a presença do Senhor, tudo muda. A presença de Jesus faz a diferença. Onde o Senhor Jesus está, coisas extraordinárias acontecem, coisas que nós nem entendemos, mas o Senhor faz acontecer. Onde o Senhor Jesus está, Ele está no controle de todas as coisas. Ele estava no controle de tudo e os discípulos não entendiam isso até que viveram aquele momento difícil. Pedro não havia entendido até que viveu aquele momento difícil. Precisaram passar por aquele momento de tempestade que trouxe a eles medo para entender que o Senhor Jesus está no controle de tudo e que quando Ele está presente, não precisamos temer a tempestade. Ele não nos deixa perecer. Essa luta, essa dificuldade, esse vento que se levantou forte, está soprando o contrário, é para que você possa, aleluia, entender. O Senhor está te permitindo isso como experiência, para que você possa ver o agir e trabalhar do Senhor em seu favor e possa entender que o Senhor Jesus, Ele não perdeu o controle da situação. Pode estar difícil, mas Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. E essa tempestade, o Senhor vai acalmar. Ele vai fazer com que haja bonança. O vento está soprando contrário, mas o Senhor Jesus já está agindo. Você não está entendendo por causa do vento, por causa dessa tempestade, você não está conseguindo entender, mas o Senhor está no controle da situação e Ele vai te dar vitória. Guarda isso no seu coração. Deus vai te dar vitória. Não importa qual seja a situação. O vento está soprando contrário. O Senhor Jesus, que está no controle de todas as coisas, Ele sim, Ele vai acalmar a tempestade. Glórias a Deus. Acalma o seu coração. Descansa no Senhor. Essa tempestade vai se acalmar e o Senhor fará com que haja bonança. Glórias a Deus. Vamos agora buscar ao Senhor através da oração. Senhor meu Deus, eterno Pai celestial, estamos aqui, ó Deus, nos achegando à Tua santa e gloriosa presença. Peço, ó Deus, perdoa meus erros e falhas, todas minhas iniquidades. Ó Deus, perdoa os erros e falhas dessa pessoa que clama, dessa pessoa que agora pede. Deus santo, Deus poderoso, no nome de Jesus te suplico, ó Deus, nesta hora de oração. Sim, grande Deus Jeová, suplico a Ti nesta hora, venha acalmar, meu Deus, essa tempestade na vida dessa pessoa que clama, que suplica
pela tua misericórdia. Meu Deus, acalma a tempestade, muda essa situação. Meu Deus, entra, meu Deus, age nessa situação. O Senhor tem poder para fazer uma grande mudança, meu Deus. O Senhor tem poder para acalmar a tempestade, fazer com que haja bonança. O Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes nós perdemos o controle da situação e pensamos, ó Deus, devido à tempestade, o vento soprando contrário, pensamos que iremos perecer. Ó Deus Santo, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo em nosso favor. Meu Deus, age mesmo e acalma essa tempestade. Ó Deus de poder, age, muda essa situação. No nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Logo mais às 3 da madrugada, estarei na live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha O Choro Pode Durar uma Noite, mas a alegria vem pela manhã. Peço que compartilhem essa live. Você que faz parte dos grupos aí no Facebook, compartilhe essa live. Você que ainda não é um seguidor desse canal, dessa página, se torne um seguidor dessa página, deixe o seu like. E aí no canal do YouTube, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Clique também aí no sino de notificação para você ser notificado acerca das lives e dos vídeos que são postados no canal. Também peço para você, não saia sem deixar o seu like. E você que necessita de uma bênção de Deus, que deseja receber oração, constante oração em seu favor, estarei orando no nome do Senhor Jesus. Me comprometa a orar em seu favor. Deixe o seu nome aí nos comentários, aí na página, nessa página do Facebook e também no canal do YouTube. Estamos em uma live simultânea, uma transmissão simultânea no Facebook e YouTube. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.